classe gramatical ou função sintática. Muita gente confundindo esses dois conceitos. Eu coloquei uma questão lá que dizia assim: o professor aplicou a prova. Aí eu perguntava qual é a classe gramatical do termo prova. E muita gente, muitas pessoas escreveram que prova era objeto direto. Sim, prova é objeto direto se eu estivesse falando em função sintática. Mas naquela questão eu estava falando sobre classe gramatical, classe de palavras. A minha primeira aula de língua portuguesa para concurso é sobre classe de palavras. Porque na minha cabeça, como professor, a primeira coisa que o aluno precisa saber é a família das palavras. A que família, a qual família essa palavra pertence? Então eu falo lá sobre substantivos, sobre adjetivos, sobre advérbios, sobre numeral, sobre pronomes e etc. São 10 as classes de palavras. Eu penso em classe de palavras como 10 caixinhas, e em cada caixinha eu tenho essas palavras, que são as famílias, que pertencem às suas famílias. Porque não tem como você fazer análise sintática sem você saber qual a qual família essa palavra pertence. Percebeu? Então, para eu saber a dança dessas palavras dentro de um texto, dentro de uma frase, dentro de uma oração, eu preciso saber a qual classe gramatical ela pertence. É simples. É simples. Então, se na questão de prova, na questão aí da sua prova, cair assim, perguntando classe gramatical, o examinador só quer saber se é artigo, se é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio, se é pronome e por aí vai. Decorem, estudem as 10 classes gramaticais, as 10 classes de palavra. Sabe por quê? Porque você vai confundir com função sintática. A função sintática é o papel dessas palavras na oração, na frase. É muito diferente de classe gramatical. Função sintática é sujeito, é objeto direto, entendeu? É predicado, são os termos essenciais da oração, são os termos acessórios, é aquela função que ela faz ali dentro daquele texto. São duas coisas diferentes. Primeiro você precisa saber a família. A família. Depois que você sabe a família, você tem que saber a função dela no texto. E muita gente confundiu. Muita gente confundiu. Se você quiser me seguir, tem lá na minha rede, estamos com 104, 105 mil visualizações no meu vídeo em que eu coloquei essa questão. Uma questão muito simples, o professor aplicou a prova. O artigo, professor, substantivo, porque vem precedido de artigo. Aplicou, verbo. A prova, substantivo. Simples, eu perguntei qual era a função da prova, a classe gramatical da prova, a classe de palavra da prova. A classe gramatical é substantivo. A função sintática, que eu não perguntei isso, é objeto direto. É só isso. Então, eu sempre digo que você só pode dar um passo à frente, estudar para uma prova mais difícil, fazer análise sintática se você tiver a base da língua portuguesa bem consolidada. E é assustador como não está consolidada. Veja bem, eu fiz uma outra questão, eu não vou me lembrar agora qual foi a frase que eu coloquei, mas eu perguntava assim, tá lá na minha rede social, eu perguntava assim, quantas sílabas tem o substantivo? O João chutou a bola. Ele chutou a bola. Foi exatamente essa frase. Ele chutou a bola. Eu dei essa frase e perguntei assim, quantas sílabas tem o substantivo? Sílabas. Ele chutou a bola, o substantivo aí é a bola, é bola. Bola tem 4 letras,
2 sílabas. Eu só queria saber isso. Era só a pessoa responder 2. 2 sílabas. Colocaram 4. Responderam 4. Confundindo sílabas com letras. Da mesma forma que confunde classe gramatical com função sintática. Confundiram letras com sílabas. Por isso que eu digo, começar a estudar para concurso tem que se fortalecer a base. Fortalecer a base, porque senão você não consegue nem saber o que você está estudando. Se você confundir um substantivo com um objeto direto, algo está errado na sua formação, tá? Primeira coisa que você vai fazer ao sair daqui, eu tenho uma aula sobre classes gramaticais aqui no meu canal e eu falo sobre todas as classes. Eu falo sobre substantivo, eu falo sobre adjetivo, eu falo sobre artigo, eu falo sobre numeral, eu falo sobre pronome, sobre verbo, sobre advérbio, sobre preposição, eu falo sobre conjunção e interjeição. São as 10 classes de palavras. As palavras da língua portuguesa estão dentro dessas 10 classes. Pensa nas 10 classes como 10 famílias. Cada família tem palavras dentro delas. Entendeu? Cada família tem palavras dentro dela. Aí eu vou tirar essas palavras de dentro das classes e vou movimentá-las em um texto. Um texto que eu falo pode ser uma frase, pode ser uma oração. A ordem dessas palavras, a função dessas palavras no texto é a função sintática. Copiado? Entendido? Não vamos mais ter dúvida. Me siga lá no Insta, me siga no TikTok. Estamos lá para estudarmos todos os dias, começando da base ao mais avançado. Eu espero que você que viu esse vídeo, eu vou fazer outras questões sobre esse tema. Eu vou colocar lá outras questões e eu não quero mais você errando, tá? Classes gramaticais são as 10. Volta o vídeo que eu já falei. Função sintática, aí você vai lá para sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal. Aí é outro assunto, tá? Mas olha só, não tem nem como confundir. São assuntos que não tem como confundir. Porque classe gramatical é quarto ano do ensino fundamental. Análise sintática é fundamental 2, ensino médio. É análise sintática, é muito mais complexo. É muito mais complexo. É o calcanhar de Aquiles de muitos concurseiros. Então não tem a menor possibilidade de haver essa confusão. Beleza? Refaça a base. Aqui embaixo, ó, nos comentários, na descrição, tem material para você estudar desde a base, porque você só vai passar no seu concurso se você fizer uma base bem sólida, bem consolidada. Com esse tipo de erro de base, é muito difícil de avançar. É muito difícil mesmo. Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.